Peço que os irmãos abram suas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Agora vamos ao Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 3. Perdão, irmãos, Ezequiel, capítulo 40. Desculpa. Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Agora o capítulo 41, versículo 1. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E disse-me: este é o Santo dos Santos. E Efésios, no Novo Testamento, capítulo 2, verso 22. Vamos começar com o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Até aqui, vamos orar. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos ao redor de Tua Palavra. Obrigado pelo Teu firme propósito de edificar a Tua igreja, pelo firme propósito de edificar a cada um de nós em particular, para que juntos formemos esse edifício. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa manhã. Que o Senhor possa ganhar a cada um de nós com a Tua Palavra. Que nós possamos ser conquistados, edificados. O Senhor possa alcançar a cada um de nós com o Teu propósito. Vem falar com cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Nosso tema aqui nesses dias, esse tempo que nós estaremos juntos, é acerca do eterno propósito de Deus, que é a sua casa. Casa espiritual, como a palavra nos fala, para a morada de Deus em espírito. Nosso propósito é meditar sobre isso aqui nesses dias. Não é
de todo um assunto novo para nós. O Senhor tem nos falado e nos mostrado já algumas coisas sobre isso. Graças a Deus, né? Um ano atrás nós estávamos aqui e já ouvimos algumas coisas sobre esse tema, e queremos novamente nos debruçar sobre ele e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Aqui no capítulo 28 de Gênesis, nós temos a primeira menção na Bíblia sobre a casa de Deus. Primeira vez que aparece essa expressão, Gênesis capítulo 28. Os irmãos aí conhecem bem essa história, a história de Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, quando parou para passar a noite num determinado lugar, exatamente esse lugar nas proximidades onde o seu pai quase fora sacrificado anos antes. E ele está nesse lugar, ali dormiu, arrumou uma pedra como travesseiro, e enquanto dormia, ele teve um sonho. Nesse sonho havia uma escada que ligava o céu à terra, ou a terra aos céus, e a palavra nos diz que os anjos desciam e subiam por aquela escada. Esse é o sonho. Quando despertou do sono, ele disse: na verdade, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui. E eu não sabia isso. O verso 12, né? E temeu, nos diz a palavra. E disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa é a primeira vez que aparece a expressão casa de Deus aí em toda a Escritura. Nós sabemos, né, que esse sonho ele se cumpriu em Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus é o cumprimento desse sonho. Os irmãos lembram daquela conversa de Jesus com Natanael, lá no final do primeiro capítulo do Evangelho de João, quando o Senhor faz uma menção a esse sonho de Jacó. E o Senhor diz a Natanael naquela altura, né? Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, aquele sonho que Jacó tivera, aquele sonho se cumpriu em Cristo Jesus. Em sua humanidade, ele é a escada apoiada na terra, cujo topo toca nos céus. Por causa dele nós temos acesso aos céus. Por causa dele os céus estão abertos sobre nós. Você deve lembrar que logo depois também do seu batismo no Jordão, o texto nos diz que o céu se abriu. Isso porque Cristo uniu os céus e a terra em sua pessoa. Ele viveu aqui uma vida perfeita, viveu aqui uma vida de céu aberto, e por causa da obra da sua cruz, por causa da sua ressurreição, o céu agora está aberto para nós. Ou seja, a limitação se foi, a barreira foi removida, e em Cristo nós somos unidos novamente com os céus. Aquilo que Adão perdeu lá em Gênesis capítulo 3, aqui nós vemos plenamente recuperado. Em Cristo nós agora vivemos uma vida de céus abertos. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra nos fala, o Novo Testamento nos mostra que a igreja, 1 Timóteo nos fala que a igreja é a casa de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 22, é dito que nós somos edificados juntamente para a morada de Deus em espírito. Então 1 Timóteo diz que somos casa de Deus, que a igreja é casa de Deus. E Efésios capítulo 2 nos diz que a igreja é a morada de Deus. A igreja, então, é o lugar da habitação permanente de Deus. Aliás, a palavra que nós temos no texto original, quando aí em Efésios capítulo 2 se chama a igreja de morada de Deus em espírito, a palavra é diferente da palavra que nós encontramos em 1 Timóteo. Enquanto 1 Timóteo você tem uma expressão derivada de oikos, aqui em Efésios você tem uma expressão, e que lá é casa, aqui você tem uma expressão para reforçar, e aqui significa que não é simplesmente uma casa. Você pode ter uma casa no campo, você pode ter uma casa na praia, mas lá não é onde a sua vida normal se desenvolve. Nós sabemos disso. Agora, onde está a sua casa? Onde você vive o seu dia a dia? Aí é a sua morada. Então o Espírito Santo reforça ainda aquilo que diz em 1 Timóteo, aqui em Efésios capítulo 2. A igreja é a morada de Deus.
É onde de fato a vida acontece. É onde nós residimos. É onde a vida real do dia a dia acontece. Por isso, Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele pôde virar para os gentios, para todos nós, para judeus e gentios, agora abrangendo os dois. Ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Eu tenho a impressão que quando Pedro usa essa expressão, quando o Espírito Santo usa essa expressão, casa espiritual, parece que ele está juntando aquela expressão casa de Deus de 1 Timóteo, aqui com morada de Deus em Efésios capítulo 2. Quando se junta essas duas coisas, essas duas expressões, nós podemos dizer que então há uma casa espiritual. Isso é a igreja. Graças a Deus. Quando o Novo Testamento fala da casa de Deus, Paulo especificamente chama Deus lá de Deus vivo. Casa espiritual do Deus vivo. O Deus vivo é quem mora na igreja. O morador principal é o próprio Deus. E quando nós falamos sobre isso, amados, que é casa do Deus vivo, casa do Deus vivo, nós sabemos então que se Ele é um Deus vivo, Ele deve ser uma pessoa experimentada, provada por todos aqueles que são da igreja e a igreja. Tudo isso não são verdades teológicas que nós guardamos, que nós preservamos, que nós recebemos como herança espiritual. Claro, nós recebemos muita herança espiritual nesse aspecto. Muitas coisas, mas amados, não podem ser apenas verdades teológicas que nós recebemos. Elas precisam ser verdades provadas. Pois então, todos aqueles que formam a igreja, eles nasceram de Deus, devem ter nascido de Deus, receberam a vida dele. Eles verdadeiramente nasceram do alto, e porque nasceram do alto, a vida de Deus está nele. Pois agora, o Deus vivo certamente se move e opera em sua casa, que é a igreja. Isso quer dizer que em cada um dos seus, Ele está fazendo algo. Não pode haver alguém, que pense ser da igreja, onde nada está acontecendo, em cuja vida nada está acontecendo. Se você é da igreja, se você pertence ao Senhor, se você nasceu do alto, algo está acontecendo na sua vida, porque Deus está operando em nós, Ele está fazendo algo em cada um dos seus. Agora, aquele que não nasceu de Deus, não pode tomar parte de sua casa, e portanto, ele não vai operar nisso, porque a vida de Deus precisa estar presente em cada um daqueles que compõem a igreja. Amados, é isso que significa ter a realidade da igreja, e não apenas um conceito. Nós podemos às vezes ter apenas um conceito. Podemos ter uma doutrina ortodoxa, uma doutrina verdadeira, bíblica, recebida como uma rica herança, mas não provada. E nós, como precisamos provar a realidade nesse aspecto? Agora, para que provemos a realidade, a vida de Deus precisa estar fluindo em nós, o operar de Deus precisa estar acontecendo em cada um de nós. Partindo desse ponto, o que é a igreja? A igreja é simplesmente Cristo em união com os seus. A igreja é simplesmente isso. Cristo em união com os seus. Isso é tão forte que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está no meio deles. Isso é a igreja. Você não pode construir prédios especiais e chamar esses prédios de a igreja. Você não pode formar organizações especiais, instituições especiais, as quais você chama a igreja. Porque a igreja não são organizações especiais. A igreja não são edifícios físicos, que nós erroneamente damos esses nomes. A igreja é uma coisa: crentes em união viva com o seu Senhor,
ressuscitado. Crentes em união viva com seu Senhor ressuscitado. Isso é a igreja. Essa é a realidade, não a figura. Por causa disso, consequentemente, toda limitação é removida. Porque agora, em união com o Cristo ressuscitado, todas as limitações humanas são transcendidas. Todas as limitações próprias de Adão são transcendidas. E isso é uma das maravilhas, vamos dizer assim, uma das maravilhas de Cristo ressuscitado como uma realidade viva entre os seus. Nós somos levados até a esfera, amados, de capacidades que estão muito acima das capacidades humanas. Esfera da qual, por causa de Cristo em nós podemos realizar aquilo que nunca poderíamos realizar naturalmente. Por isso, Paulo, ao descrever os reveses de sua experiência, especialmente lá em Filipenses, carta aos Filipenses, ele diz aquele versículo que alguns gostam de citar, assim, erroneamente porque está fora de lugar. Ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A impressão que dá é que alguns eles se fixam na primeira parte. Eu posso todas as coisas em Cristo, mas não entende muito bem o que isso significa. Por causa da nossa união com Cristo, nós sim podemos todas as coisas. Quais coisas? Mas você precisa estudar Filipenses. Quando nós tiramos fora de lugar, então é como se você usasse essa expressão, como se essa frase, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, como se isso fosse assim, de repente te dar superpoderes para você encarar qualquer coisa. Não, eu vou fazer isso porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, você precisa estudar o contexto, precisa ver o que ele está falando isso. Será que você continuaria afirmando usando essa frase, usando esse texto? Se você olhar para o que vem antes, dá uma olhada depois em casa. Por causa de Cristo, por causa da nossa união com Cristo, os nossos relacionamentos são também novos relacionamentos. Quantas vezes, estando na casa de Deus, nós nos relacionamos uns com os outros meramente num nível natural. E aí tudo que nós conhecemos é Adão, uns nos outros. Olha, irmãos, Adão cansa, enjoa, aborrece, entristece, magoa. Adão é terrível. Então, se nós nos relacionamos meramente ou nesse nível, olha, nós teremos muitos problemas. Como você já deve ter enfrentado muitos. Mas se vivemos nessa união íntima com Cristo, isso é realidade. Amados, os nossos relacionamentos são novos relacionamentos. Eles são relacionamentos celestiais. Os nossos recursos são recursos novos. Eles são recursos celestiais. É por isso então que o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que Deus escolheu as coisas fracas, lembra? As coisas fracas, as loucas e as vis, as coisas que são desprezadas e as coisas que não são, diz o apóstolo, para que ele, por elas, possa reduzir a nada o sábio, poderoso, as coisas que são. Por que Deus designou assim? Por que Deus resolveu fazer assim? Porque não é por força, nem por poder, mas pelo seu Espírito. E é interessante que essas palavras, essa última frase, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito, essa frase são palavras ditas no profeta Zacarias, um dos profetas lá do contexto da reconstrução da casa de Deus em Jerusalém depois do cativeiro. Muito interessante que essa frase está lá, dentro daquele contexto. E isso é para mostrar para nós que existem poderes, energias e habilidades para os seus
que transcendem em muito todos os maiores poderes e habilidades deste mundo. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, com um alerta. Não tome como um consolo o fato de que Deus escolheu essas coisas loucas, como diz o texto, essas coisas fracas, as vis. Não tome isso como um consolo. Eu sou assim mesmo, e tudo está bem. Eu sou assim mesmo, essa é a minha vida. O ponto, irmãos, é que você está na mão de Deus. Se você está na mão de Deus, você pode ser tudo isso. Você pode ser louco, a sua vida, olhando para a vida de Adão, fraco, vil. O ponto é se você está trazendo tudo isso ao que é poderoso, ao Senhor. O ponto é se você está trazendo essas coisas ao nada. Porque se você de algum modo se orgulha de alguma dessas coisas, então você não compreendeu. Essas coisas todas têm que ser trazidas ao nada. Tudo aquilo que você é, então, deve ser levado ao nada. Aí não é o caso de descansar sobre a nossa fraqueza, não é o caso de descansar sobre a nossa insensatez, não é o caso de descansar sobre o nosso nada e ainda dizer, isso aplica-se a mim, está tudo bem, porque Deus escolheu as coisas, etc. Não podemos considerar assim, nem pensar assim, nem viver assim. Amados, a intenção de Deus é sim nos esvaziar disso tudo, para que Cristo seja tudo em todo. A coisa que importa é que eu, sendo um fraco, sendo insensato, um louco na minha carne, vil, um ninguém, o que importa é que eu, sendo assim, eu possa conhecer a união da ressurreição com Cristo em todo o seu grande poder, e nessa união com Ele, poderosas coisas espirituais sejam realizadas através de mim. É isso que importa. Então eu não estou focado em cima dessas dificuldades ou dessas loucuras, não, estou focado nisso, que o que importa é que eu possa conhecer a união da ressurreição com Cristo, que eu possa conhecer essa verdade, provar essa verdade ainda com mais profundidade. Ora, se vivemos assim, o conjunto de pessoas assim, amados, isso é a igreja. Por isso então ela é o lugar da morada, é o lugar da habitação de Deus na terra, é onde Ele está trabalhando. E isso é o significado de ser morada de Deus. Ele mora na sua igreja. O que Ele está fazendo na sua igreja? Trabalhando, trabalhando, trabalhando e trabalhando entre nós. Nós somos a sua casa, nós somos o lugar do seu descanso, o lugar onde Ele fica bem à vontade. O Senhor está à vontade em nossas vidas, As coisas aqui nessa casa, elas devem ser feitas exatamente segundo a vontade do proprietário. Então o que importa aqui não é quão satisfeito eu estou, se você está satisfeito com as coisas na vida da igreja, mas o que importa é se Deus está satisfeito. Deus está satisfeito com as coisas, Deus está satisfeito conosco. A igreja é a habitação, é a casa de Deus. Ele é o morador principal, é Ele a quem devemos agradar. Ele está satisfeito. Interessante, quando você visita uma casa, imediatamente você passa a conhecer o dono da casa. Você vê a disposição dos móveis, os enfeites da casa, e olhando para a disposição da casa, você já conhece um tanto dos hábitos do dono da casa, dos donos da casa, o temperamento, as preferências, as coisas que agradam ou desagradam. Você passa a conhecer o dono da casa. Amados, na casa de Deus é do mesmo modo. Por isso o Senhor é tão detalhista. Nós temos na antiga aliança, já tenho citado aos irmãos aqui em Curitiba, quantos detalhes nós temos. Como o Senhor é detalhista. Quando você olha para o tabernáculo, você chega à exaustão. Aquelas descrições todas nos deixam exaustos, com tantas medidas, tantos detalhes. A
Assim é Deus. Essa é a sua mente. Se Deus assim procedeu com aquele tabernáculo transitório, será que Deus trataria diferente aquela que é a noiva de seu filho? A sua casa, o lugar da sua morada? Não. Deus continua sendo detalhista. E em todos os detalhes que você vê, você pode conhecer um pouco mais de Cristo Jesus. Quão grandioso Ele é. Quão rico Ele é. É muito interessante considerar aqueles últimos capítulos do livro de Ezequiel. Nós lemos aí alguns versículos do capítulo 40 e do capítulo 41. Aqui, a partir do 40 até o final, o Senhor dá a Ezequiel uma visão da casa de Deus no futuro. E é maravilhoso perceber que nós temos ali basicamente os mesmos elementos que João viu no Apocalipse. Temos coisas muito parecidas. Do mesmo modo como João no Apocalipse, essa começa com uma visão da glória do trono de Deus e conclui com o Senhor habitando junto ao homem em santidade e glória. É o que nós vemos aí na profecia de Ezequiel. Então, se você vai, por exemplo, lá para o último capítulo, capítulo 48, versículo 35, irmãos, deem uma olhada aí, por favor. Nós temos as medidas da terra aqui, e aí no final, a última frase, versículo 35: e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Isso é o final desses capítulos 40 a 48. Quando você vai para o final do Apocalipse, o que você tem? Você tem a mesma coisa? Vamos conferir? Capítulo 21. Versículo 2: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Você percebe como nós temos a mesma coisa lá? Qual vai ser o nome da cidade? O Senhor está ali. Porque qual é o propósito de Deus com a igreja? Morada dele, habitação dele, casa espiritual. Esse é o seu propósito. Agora, nessa visão que o Senhor mostra a Ezequiel aqui, a tentação de todos aqueles que leem, se você ler esses capítulos aqui, 40 ou 48, a primeira tentação que você vai ter é pegar um papel e um lápis, caneta, e tentar desenhar esse templo, esboçar uma planta do templo. É a primeira tentação. E certamente ele é muito diferente do templo de Salomão, muito diferente, aliás. Muitos já tentaram colocar no papel algumas imagens desse templo. E interessante que os irmãos que já tentaram fazer isso, o testemunho deles é que eles só fizeram alguma coisa assim, um esboço por fora, como eles conseguiram captar do texto. Mas o testemunho deles é assim, que chega um ponto em que se fica perdido naqueles infindáveis detalhes que nós temos aí nesses capítulos. E fica perdido, porque trata-se de um edifício impossível de caber nos padrões de matemática, de física e arquitetura aqui da Terra. Teve um irmão que disse: talvez a partir da física quântica se possa ter um vislumbre melhor desse projeto. E por quê? Porque eu não sei explicar física quântica, eu não espero uma explicação sobre esse assunto. Eu sei que na física quântica, tempo e espaço perdem a sua significação linear. Não tem sentido. Então, de maneira assim, não exaustiva, eu vou procurar demonstrar isso. Primeiro que nós temos aqui é que essas medidas, as medidas que temos, todas estão em côvados ou canas.
Eu não quero me deter exatamente no tamanho da cana ou do côvado. O que eu quero mostrar aos irmãos é assim: essas medidas são antifísicas. Se você seguir no capítulo 40, nós lemos até o versículo 4, se você seguir ali em diante, você vai perceber que o lugar começa pequeno. Você entra por uma porta estreita, é só você fazer o cálculo, tá? Multiplica o côvado por 50 centímetros, é isso um côvado? Aí você vai ver que é um lugar pequeno. Quando você entra nesse lugar pequeno, você olha de fora, é um lugar pequeno, você entra, o espaço começa a crescer, o ambiente começa a crescer, tudo começa a crescer. A sequência da leitura mostra então que as dimensões do lugar vão ficando cada vez maiores. Você primeiro passa por aquela estreita porta, por aquela pequena porta, e então tudo começa a crescer diante de si. Uma outra coisa é que o crescimento é para dentro. Então, do versículo 7 aqui, você pode ler isso depois, do versículo 7 do capítulo 40 até o capítulo 41, verso 5, quanto mais se entra, mais aquelas dimensões aumentam, vão ficando cada vez maiores, as suas dimensões, os seus espaços. Isso é o que acontece. Em terceiro lugar, aí você vai, versículos 6 e 7 do capítulo 41, mas o lugar não apenas cresce para dentro, né? O interior fica gigante, mas ele cresce para cima. E é aí que se perde. Você vai tentando desenhar, peraí. Porque começou, olha de fora, o lugar é pequeno. Você entra num negócio volumoso, gigantesco. E aquilo vai crescendo para cima. O texto nos mostra que o acesso de um nível para o outro não pode ser alcançado por fora, mas é por dentro que se vai subindo, né? Uma escada em caracol e vai subindo. Só pode ter acesso aos outros níveis por dentro. E eu não quero me deter mais nisso, né? Mas, amados, a dificuldade para colocar essa visão no papel ilustra o nosso equívoco em tentar resolver coisas espirituais por meio de um sistema técnico. Esse é o grande perigo ao lidarmos com a casa de Deus. Essa é uma casa espiritual. Por isso, todas as vezes que nós tentamos transformar essa casa num sistema técnico, facilmente nós destruímos a vida, porque é uma casa espiritual. A nossa tendência natural, tendência humana, é transformar aquilo que é espiritual num sistema técnico. Eu já falei isso aos irmãos aqui em Curitiba uma vez, né? Que se nós olharmos, por exemplo, para o modo como os irmãos procediam com a Assembleia no dia do Senhor, lá naquele livro de Atos, né? Nós ficamos assim, tanto confusos. Nós não sabemos lidar com aquilo. E, sem dúvida, o Espírito Santo tinha todo lugar para se mover, para conduzir, para dirigir, principalmente a reunião dos santos. Você sabe, amados, que ao longo dos séculos, aliás, já no segundo século, a direção do Espírito foi substituída por uma liturgia. Então, quando você vai ler os escritos dos chamados pais apostólicos, começo do segundo século, você já percebe esse sistema ali estabelecido. Você percebe a linguagem. Porque essa é a nossa tendência. Você pode olhar para aqueles escritos e criticar, né? Deve criticar, sim. Mas você deve lembrar que essa é a nossa tendência. Essa é a nossa natureza. Nós vamos tornando tudo muito técnico. Ah, sim, agora nós temos uma ordem de culto. Agora nós vamos proceder assim ou dessa forma tal. Amados, nós estamos lidando com algo espiritual. Nós não podemos transformar aquilo que é espiritual num sistema técnico. E é isso o que tem acontecido, o que vem acontecendo nessa longa história da igreja, nessa longa caminhada da igreja aqui na Terra. Lamentavelmente, quando nós vamos chegando no final do livro de Atos,
essa tendência já está presente. Isso já está ali. Todo esse sistema cristão que vemos hoje, irmãos, já estava surgindo, já tinha sinais ali. Por isso, quando Pedro, Paulo e João escrevem as suas segundas epístolas, nós vemos avisos solenes contra esse desvio. Nós podemos perceber, por exemplo, no que se tornaria o serviço dos anciãos, dos presbíteros da igreja. Qual é o alerta que nós temos? Se transformaria num negócio. Farão de vós negócio. E ainda no livro de Atos, Paulo, antes de partir para Jerusalém, de onde saiu preso, levado a Roma, antes disso, encontrou-se com os anciãos de Éfeso, em Mileto. E qual é o alerta que ele dá para eles? Ele diz que esses homens, esses anciãos, de homens espirituais que eram, se tornariam em lobos cruéis, que procurariam atrair para si os discípulos. E você sabe que para você manter um bom negócio, você precisa ganhar a atenção do consumidor. Você já pensou, amados? O alerta que temos é que esses anciãos se tornariam em homens de negócio. Negociando o quê? Vidas. Mega empresários de vidas. De ovelhas. Farão de vós negócio. Como você faz isso? Você precisa de uma personalidade magnética, atraente. E então, se você tem uma personalidade atraente, você vai atrair certamente alguns parceiros. Alguns não, muitos. Tudo depende da sua conversa. E você vai ter um resultado excelente. O que é isso, amados? Isso é evolução, isso é crescimento, isso é maturidade? Não, isso é desvio, isso é ruína. Não tem outro nome. Ruína. Simplesmente isso. Você sabe que a prova da ruína e da profissionalização que tomou conta dos ministérios na igreja, logo depois do final da era apostólica, foi um movimento anticlerical, denominado montanista. Foi um movimento que começou ainda no segundo século. Um movimento, amados, que durou no mínimo 100 anos. Por 100 anos, eles pregaram contra essa clericalização, profissionalização dos ministérios da igreja. Hoje, dependendo do autor que você for ler, você vai encontrar toda sorte de palavras ruins contra eles, taxados como hereges, movimento herético. A igreja ela fica um pouco confusa quando põe esse carimbo na testa dos montanistas, porque eles precisam salvar pelo menos um personagem lá. Um dos líderes daquele movimento, aliás, não foi um dos líderes, foi um dos do movimento, chamado Tertuliano. Um dos grandes irmãos do passado, conhecido como um dos pais da igreja, no segundo século. Tertuliano foi aquele irmão famoso, que disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mas ele era um montanista. Combateu e lutou contra a profissionalização e foi um anticlericalista, nós podemos dizer. Lutou contra ele. Por que há esse aviso? Porque isso iria acontecer. Nós podemos fazer isso tranquilamente. Agora, amados, a casa de Deus não é um sistema. A casa de Deus é uma casa espiritual. O problema é que os homens se apoderaram da verdade e reduziram a verdade a um sistema fixo. Eles tiraram as coisas dos lugares celestiais e as trouxeram para o campo terreno. E quando fizeram isso, eles mataram a verdade espiritual. Essa é a lamentável história de muitas coisas no cristianismo. Muitos cristãos realmente começaram uma vida espiritual verdadeira.
descobriram verdades profundas da Escritura, estavam no poder espiritual, deles fluía como um rio de vida. Mas então, em algum momento, eles se afastaram daquilo. O homem se apoderou das verdades espirituais, transformou aquilo num sistema, introduziu um elemento técnico nas coisas, e quando fez isso, matou a vida. E essa é a história, irmãos, de muitos movimentos que nós vemos ao longo da história da igreja. Voltando ao quadro da casa de Deus, como apresentado aí em Ezequiel, naturalmente, toda essa apresentação que temos, todos esses detalhes, ele só vem mostrar quão exato, quão cuidadoso Deus é, quão específico Ele é, quanto aos menores detalhes, como já dissemos há pouco. E isso é de fato uma lei na casa de Deus. Deus é muito específico, assim, aos menores detalhes, para que não fique nada para nós. Agora, se nós não percebemos esses detalhes, então nós introduzimos alguma coisa nossa. Se você fechar os olhos para os detalhes, você vai introduzir algo que é seu. E se você olhar para a história, irmãos, é o que mais você vai encontrar. Os homens de Deus, servos de Deus no passado, muitos deles, Deus usou para restaurar, trazer de volta essas verdades, esses detalhes todos. Lamentavelmente, outros olharam para isso daqui assim superficialmente, não prestaram atenção aos detalhes. Aliás, isso parece que tem a ver com também personalidade, né? Claro, né? Isso é uma coisa natural. O Espírito Santo precisa abrir os nossos olhos. Nós precisamos dar atenção para aquilo que Deus falou. Nós somos às vezes como os israelitas lá, quando estavam recebendo a lei. Eles mal Deus começou a falar. E eles disseram: tudo que Deus falou, isto faremos e obedeceremos. Estava lendo Neemias essa semana, e interessante que quando a lei é lida lá em Jerusalém, depois da restauração dos muros, aqueles que voltaram do cativeiro e voltaram para reconstruir a casa de Deus, depois que ouvem a leitura da lei, eles dizem a mesma coisa: isto faremos e obedeceremos. Eu não estou questionando, aliás, não estou falando que eles estavam sendo falsos quando disseram isso. Não, amados. Eles não prestaram atenção aos detalhes. Aliás, nunca prestaram. São exatamente como nós. Né? Aliás, eles são um extrato da nossa raça, né? Da nossa espécie. Não prestem atenção. Nós somos assim. Mas como Deus é detalhista. Cada pequena coisa tem a sua própria medida. Uma medida que é dada por Deus. E nós não estamos autorizados a torná-la nem maior, nem menor. Ela deve expressar exatamente aquilo, ou deve expressar com precisão aquilo que está na mente do Senhor. Como eu já disse, né, há uma tremenda quantidade de detalhes aqui, mas cada parte disso representa um cuidado específico de Deus em relação às coisas conforme a sua mente. Nós devemos ao mesmo tempo reconhecer que não é um sistema que Deus está mostrando aqui. Não é um sistema. Nessa visão da casa de Deus, ele não está apresentando um sistema, não está apresentando uma organização para nós, ele está apresentando uma pessoa. Por isso não cabe no papel. Você não consegue colocar no papel todos esses detalhes, porque aqui está sendo descrita a casa de Deus. O que é a casa de Deus, amado? É a igreja, crentes em união com o seu Senhor. Está apresentando uma pessoa para nós, a pessoa de seu filho. O seu filho, a cabeça que é Cristo, com o seu corpo, isso é a casa espiritual. Isso não é uma organização. E a característica suprema desta casa tem a ver com vida. É isso que importa. Quantos estão satisfeitos porque nós estamos muito bem organizados? Nós sabemos como fazer as coisas. Sabem mesmo? Sabem seguir os padrões humanos, né? Mas ali você percebe que não há vida. Não há vida. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para perceber esses detalhes. Interessante ainda que
lá naquele primeiro capítulo, no capítulo 40, né, o primeiro texto que nós lemos ali de Ezequiel, diz que ele foi levado a um monte muito alto. Foi levado à terra de Israel, a um monte muito alto. E aí ele foi mostrado o edifício, aquele edifício. Então ele viu de uma posição elevada. E isso me faz lembrar que também de um monte muito alto que Paulo nos apresenta à igreja nos primeiros capítulos de Efésios. Naqueles primeiros capítulos de Efésios, o que nós temos? Nós temos a igreja do ponto de vista das regiões celestiais. Aí nós vemos o grande tamanho da casa de Deus. Toda a área da casa foi revelada a Ezequiel. E é algo muito grande. Porque está falando da casa de Deus. E eu tenho comigo, né, amados, que nós precisamos tomar muito cuidado para não reduzirmos a igreja àquilo que nós compreendemos. Reduzimos a igreja à nossa localidade, né? Achamos que nós já chegamos lá. Não, nós não chegamos. O perigo de acharmos que já alcançamos tudo que tinha para alcançar, mas não alcançamos. O perigo de achar que nós já conhecemos toda a verdade acerca de Cristo. Nós não conhecemos toda a verdade acerca de Cristo, porque Ele e a sua esposa, sua noiva, são muito grandes. São muito grandes. Então toma cuidado para não reduzir Cristo, não tornar Cristo menor do que Deus o tem feito. Cuidado para não tornar a igreja menor do que Deus a tem feito. Se nós achamos que a igreja é uma organização religiosa, amados, nós reduzimos a igreja. Nós tornamos a igreja menor do que de fato ela é. Porque ela não é, a igreja não é a nossa pequena igreja. A igreja não é a pequena igreja de ninguém. Ela é muito maior do que os nossos pensamentos. Ela vai muito além das nossas imaginações, porque trata-se de um Cristo e de uma igreja muito grande. É o que nós encontramos nas Escrituras. E quando nós lemos aquelas frases de Paulo, né? Interessante que ele ora por eles lá em Efésios. As suas orações estão voltadas para essas grandezas, né? Estão lá dentro daquele contexto em que ele está vendo a igreja do ponto de vista celestial. E quais são as frases que ele usa? Ele ora por eles para que a igreja pudesse conhecer qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então isso é um conhecimento que ultrapassa todo o conhecimento humano. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Está falando de algo assim, tridimensional, né? Algo muito grande. Olha, amado, se há uma coisa sobre o apóstolo Paulo, mais do que nos demais, era isto, que ele estava dominado por essa grandeza de Cristo e pela grandeza da igreja. Por causa disso, você vê esse homem enfrentando todas as coisas, todas as intempéries, todas as perseguições, todas as dificuldades, todas as incompreensões, especialmente dentre os irmãos, ou entre os irmãos. Ele viu essa casa, ele viu a grandeza dessa casa, e ele disse: olha, eu deixei tudo para trás, tudo para minha escolha, para que eu possa conhecer a Cristo, para que eu possa conhecer a sua grandeza, porque a casa de Deus, amados, preenche todas as coisas. Todas as coisas são preenchidas por ela também. Essa é a riqueza que nós temos em Paulo, muito especialmente. Ele viu, ele contemplou a igreja dessas regiões celestiais. E quão grandes coisas ele nos fala aí. Graças a Deus por essa obra. Ele foi dominado por essa consciência continuamente. Por isso, podia falar, né, da profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, lembra? Quão inescrutáveis são os seus caminhos, admirado com a grandeza da obra de Deus, com a grandeza da casa de Deus. Fala das abundantes riquezas, fala da sobreexcelente grandeza do seu poder. Passou a sua vida inteira subjugado por essa visão.
subjugado por essa visão celestial, vencido por essa visão celestial. Nada mais lhe chamava atenção. Podia dizer mesmo: todas as coisas são para mim como escolha, não valem nada diante da grandeza de Cristo. Nada pôde demovê-lo de Cristo, absolutamente nada, por causa daquilo que ele viu, a visão celestial que Deus lhe deu, dessa grande casa. Que o Senhor possa nos ganhar desse mundo, que Ele possa abrir os nossos olhos. Nós passamos os olhos muito rapidamente, né? Nós não prestamos atenção. Nós somos assim em todas as coisas. Nós somos assim nos relacionamentos com as pessoas, nós somos assim no nosso relacionamento com o Senhor, nós somos assim com a Escritura. Nós passamos os olhos rapidamente, não prestamos atenção. Você deveria prestar mais atenção nas coisas. Que o Senhor cative os nossos corações, que nós possamos de fato ver quão grandioso Cristo é, quão grande é a sua casa. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e perceber as Tuas grandezas, perceber quão grande é o Teu Cristo, quão grande é a Tua casa. Nós vimos tão pouco, carecemos que o Senhor abra os nossos olhos, carecemos que o Senhor nos dê mais entendimento da Tua Palavra, para que possamos ter um vislumbre da grandeza de Cristo, da grandeza de sua noiva. Que o Senhor possa romper com as coisas que reduzem essa visão de Cristo, essa visão da igreja. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Senhor, abrindo os nossos olhos, que nós possamos perceber isso na Tua Palavra. Tem compaixão de cada um de nós e continua a falar conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.